Fala, meu caro ouvinte, meu caro assistente, minha cara ouvinta, minha cara assistenta, como você está? Tudo bem com você? Eu sou o Diego Duda, este é o Dentro da Caixinha, o podcast que a gente conversa sobre... A verdade, hoje eu não sei se tá muito dentro da caixinha, hoje eu tô achando que tá meio... Hoje eu tô achando que tá um pouco fora da caixinha o negócio aqui, porque o tema de hoje, gente, é um tema que eu acho interessantíssimo. E é um tema que eu imagino que... O meu convidado já vai me falar, eu imagino que seja uma verdadeira confusão do ponto de vista jurídico, né? Mas a gente vai compreender. A gente vai falar um pouquinho sobre poliamor. Você está numa relação poliamorosa? Você conhece alguém que está numa relação poliamorosa? Você gostaria de estar numa relação poliamorosa? Você está numa relação poliamorosa, mas o seu marido não sabe? Ou a sua esposa não sabe? Isso acontece! Então a gente vai conversar sobre isso hoje com o doutor Henrique Holanda. Muito obrigado pela sua presença, Henrique. Eu que agradeço o convite por estar participando aqui do Dentro da Caixinha. Hoje o papo vai ser um pouquinho fora da caixinha, mas com certeza vai ser bem interessante. Não, cara, um papo assim que eu acho muito legal. Sabe que essa semana, e eu acho que são papos que se conversam, né? Vez passada, a gente conversou com a Rafaele Vist. Ela é ativista pelos direitos das pessoas trans. A gente conversou um pouquinho sobre empregabilidade de pessoas trans. Quero trazer outras pessoas que falem sobre diversidade. E eu acho que, de alguma forma, esse papo acaba passando pela diversidade. Porque uma relação poliamorosa sempre vai, na minha cabeça, necessariamente, ou quase necessariamente, não sei se vai me dizer, mas quase necessariamente vai passar por uma relação LGBT. Né? Muito provavelmente. Relativamente sim, na maioria dos casos sim, mas não obrigatoriamente. Uhum. Por exemplo, a gente pode ter um relacionamento de um homem com duas mulheres, mas que as duas mulheres não se relacionam entre si. Não mantém um contato mais sexual, digamos assim. Entendi. Mesma coisa, um relacionamento poliamoroso entre dois homens e uma mulher, um trisal com dois homens e uma mulher. Os homens podem não se relacionar entre eles, mas ambos se relacionam com a mulher. Não necessariamente vai ter uma relação LGBT. Não necessariamente. É comum? Sim, é comum, mas não é obrigatório. Tá, fala pra gente aqui, explica pra gente. Explica pra gente o que é o relacionamento poliamoroso. Bom, vamos lá. O relacionamento poliamoroso não é uma novidade no meio da nossa sociedade. Filho, isso aí tem desde que... Exatamente. A única diferença é que as pessoas não sabiam que estavam no relacionamento poliamoroso. Exatamente, mais ou menos por aí. O poliamor, o que é? Ele é entendido como um amor múltiplo, um amor de mais de duas pessoas. Vamos pegar um exemplo mais comum dos relacionamentos poliamorosos. Um homem e duas mulheres. O homem sente o mesmo tipo de atração física, o mesmo sentimento emocional, de apego, de afeto pelas duas mulheres, assim como as mulheres sentem pelo homem e sentem entre si. É, de fato, um relacionamento entre três pessoas. Não é um casal que se relaciona esporadicamente com uma terceira pessoa. Sim, não é tipo um swing. Não. É diferente do swing, é outra coisa. O swing ali vai ser um relacionamento esporádico, uma curtição, um estilo de vida. O poliamor, não. É um relacionamento de fato entre três pessoas. Se a gente for analisar, isso aí é comum nas tribos indígenas, em algumas tribos indígenas, algumas culturas do Oriente Médio, isso aí é comum, né? E mesmo aqui no Brasil, na região norte e nordeste, é comum você ter a Dona Flor e seus dois maridos. Uhum. Aqui, região sul, sudeste, o pessoal fica mais, nossa, é uma novidade, o que vai acontecer daqui para frente, onde que a gente vai parar? Sim, Mas é a nossa realidade. Assim como falar sobre um casamento homoafetivo há 15 anos atrás, 20 anos atrás, era uma aberração. Hoje já faz parte do dia a dia das pessoas. E a tendência com o poliamor, com os trisais, é seguir esse mesmo caminho. Muito legal, muito interessante. Luan, só me diga uma coisa, quanto é que tá de gravação ali, quanto é que tá de tempo de gravação ali, só pra conferir? Ali embaixo, 4 minutos? Beleza, tá certo no meu relógio. Existe um relacionamento, eu posso chamar de... o trisal, eu imagino que seja a composição mais comum. Sim. Mas eu vou ter um quadrisal, um quinquasal, um sextasal... Eu vou te dar um exemplo de uma situação recente. Eu vou te dar um exemplo de uma situação recente que aconteceu aqui no Brasil. Faz, acho que 1 mês e meio, 2 meses, mais ou menos. Foi reconhecido no Rio Grande do Sul, sempre eles inovando nessa área de direito de família, o relacionamento de filiação, vínculo, filiação, pai e mãe, entre 5 pessoas. Nossa, eles vivem em 5 adultos, se não me engano, são 2 mulheres e 3 homens, ou 2 homens e 3 mulheres. Agora não me recordo exatamente qual que é a composição da família, mas eles vivem 5 pessoas. 2 mulheres engravidaram,
tiveram seus filhos e não querem saber quem é o pai biológico de cada criança. Então, foi reconhecido na certidão de nascimento da criança o nome de 3 pais e 2 mães. Caramba, que interessante. Foi isso, uma cara. decisão, é comum a decisão? Não, não é. O juiz bateu no peito e falou, vou Aham. reconhecer. E tá reconhecido, vamos ver o que vai dar daqui pra frente. Rolou. Rolou. Rolou, cara, que legal. E como é que você entrou nesse ramo, assim, de direito poliamoroso? O direito de família sempre foi uma das minhas paixões desde a faculdade. Eu tinha 2 paixões, o direito penal e o direito de família. Tive a oportunidade de trabalhar com os dois, fui investigador da Polícia Civil, etc. Mas o direito de família acabou me pegando mais. Uhum. Até por questões familiares mesmo, enfim. Agora, essa parte do poliamor surgiu quando eu estava fazendo um mestrado, não, eu estou fazendo agora, desculpe, a especialização em direito de família. Aham. Comecei a ter algumas matérias que eu achei um tema interessante, um tema inovador, digamos assim. Sai daquela mesmice de divórcio, partilha de bens, guarda, e, entre aspas, relacionamento homoafetivo que já está mais batido. Então, eu vi uma oportunidade de um tema novo para ser abordado, que tem bastante espaço para pesquisa, produção de trabalhos, livros, etc. Então, foi aí que chamou a minha atenção. Muito bem, que legal, cara. E assim, vamos lá. Perrengues de famílias. Como é que se tem um relacionamento poliamoroso, eu tenho que ter o oposto para poder me referir. Qual é o nome do oposto? Monogâmico? Monogâmico, boa. Monogâmico. Mas não seria poligâmico? Atenção, você que está criando os nomes, tá? Só. Monoamoroso. 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 No relacionamento tradicional, monogâmico, já tem perrengue pra burro. Então, assim, vai divorciar é um perrengue, vai se juntar é um perrengue. Tem perrengue pra caramba, tem dificuldades pra caramba. Aí a pessoa vai casar, é comunhão, como é que é? Parcial, universal, separação total. Então tem todo um perrengue que eu tenho certeza que já é um bom trabalho para o pessoal. Recentemente a gente está tendo aí uma votação, não sei se é uma votação, não sei se posso contar, eu acho que é um conselho, aquela pataquada de impedir a união afetiva, sim. Isso. Um projeto de lei. O projeto de lei Tá em votação. enfim, nós aqui, eu vou lhe dizer, eu acho isso um verdadeiro absurdo. Eu também acho, Eu acho concordo isso um verdadeiro totalmente. absurdo. Então a gente teve ali, mas até o momento, eu acho que nada aconteceu ainda, né? É um projeto. Sim, Mas até o momento, os casais homoafetivos conseguem ter os mesmos direitos que os casais heteroafetivos, inclusive chamar de casamento. com certeza. Aham. O casamento homoafetivo já é reconhecido no Brasil e é justamente contra essa autorização do casamento homoafetivo que está surgindo esse movimento no Congresso Nacional para aprovarem um projeto de lei e proibir isso aí. Mas Perfeito. isso causa uma insegurança jurídica tão absurda no Brasil. O que vai acontecer com quem já fez esse casamento? Vai anular o casamento dessas pessoas? Sim. Quem fez, quem não fez não vai mais poder fazer? Não, pelo amor de Deus, né? Aonde que está o princípio da dignidade da pessoa humana? Sim. Né? Isso aí é um princípio basilar da nossa Constituição. O Estado não pode se intrometer nas relações interpessoais. Sim. Ninguém está cometendo um crime, ninguém está fazendo nada de errado. O Estado não pode dizer você pode gostar de A, mas não pode gostar de B. Ou você pode gostar de A, mas não pode gostar de A e B. Aham. Então, isso aí, ao meu ponto de vista, é uma aberração que estão tentando fazer em Brasília. É um grupo extremamente conservador e eu não sei, eu não vejo sentido nenhum nisso aí. Não muito vejo louco. possibilidade de ser aprovado E eu também. acho que, aí na minha opinião, que a gente vai acabar fatalmente caindo numa discussão esquerda versus direita, quando a gente fala sobre isso. E digo assim, a gente aqui no Dentro da Caixinha tenta não colocar o meu posicionamento político, tá? Mas assim, vamos colocar esquerda versus direita aqui. Eu sinto falta de uma direita se colocando mais dentro da internet, falando, cara, isso é um absurdo. Porque isso acaba manchando a imagem de uma direita que é mais progressista, ou que conhece, ou que fala bem, gente, pelo amor de Deus, né? Então eu sinto muito essa falta, assim. Uma crítica à direita brasileira. Mas eu tava voltando, eu queria falar aqui que era o seguinte. Quais são... Como é que faz? Porque o casamento entre várias pessoas ele não é reconhecido. Não. Então, assim,
Tô juntando eu, um outro cara e uma outra mulher. Como é que juridicamente isso funciona para que os direitos desses três estejam garantidos dentro dessa união? Então vamos lá. Como que começou a ser feito? O cartório registrou o primeiro relacionamento poliafetivo. Isso foi em 2012, salvo engano. Foi Tá bem reconhecido. recente. É bem recente. Foi reconhecido o primeiro relacionamento poliafetivo. Eram 2 homens e uma mulher, salvo engano. Foi reconhecido, fizeram um contrato de união estável entre os 3. Veio o CNJ, chegou a informação no Conselho Nacional de Justiça, o CNJ disse, não, peraí, isso aí não... Segura a tua onda. É, exatamente, segura a onda, porque a gente não sabe como que vai cuidar disso aí daqui para frente. Então o CNJ proibiu o reconhecimento dessas uniões poliafetivas em união estável através de cartórios. Então os cartórios hoje não podem fazer esse tipo de reconhecimento. Porém, qual que está sendo a forma da gente contornar essas situações? Contrato entre as partes. Um contrato, como se fosse um contrato de namoro, como se fosse um contrato de união estável sem estar reconhecido em cartório. A gente, no contrato, vai estabelecer comunhão de bens. Qual que vai ser o regime de bens? Vai ser separação total, vai ser comunhão universal, vai ser comunhão parcial de bens, participação final nos aquestos, enfim. As pessoas que estão envolvidas, que são os principais interessados nisso aí, vão dizer como que eles querem que o relacionamento deles seja cuidado mais para frente quando for necessário. Perfeito. Como que vai ser a divisão de bens, como que vai ser guarda de filhos se tiver filhos. Aí a gente entra num outro ponto. Se tiver filho e for reconhecido o nome dos 3, os 3 têm as obrigações e as responsabilidades de pai e mãe. Se houver um rompimento desse vínculo familiar, digamos que dos 3 ficaram só 2. Um não deu certo o relacionamento. Como pode não dar um relacionamento de namoro? Né? Um não deu certo, se afastou, ou os 3 não deram certo, cada um foi para o seu canto. Quem ficou com a criança vai ter o direito de receber pensão dos outros 2 pais. Certo? Então, não muda muito, é só ter um pouco de bom senso e conseguir adaptar a situação de um casal, vou ser redundante, de um casal de 2 para um trisal de 3, certo? Sim, mas isso que você falou é interessante, eu não tinha pensado nessa possibilidade. Tamo lá, somos 4 pessoas. Estamos criando, essa família, 5 pessoas criando os 2 moleques lá. Cara, um quer o divórcio. Os outros 4 falam, não queremos. Não estamos afim. Você quer, tchau, obrigado. Essa pessoa que sai passa a ter as obrigações legais de um pai que se separou. Então vai ter as obrigações legais de pensão, as responsabilidades legais de pensão sobre essa criança. O direito de convívio com a criança, tudo igual, não muda absolutamente nada. Que interessante isso. Eu acredito que o grande ponto para o Poder Judiciário tentar... Não vou dizer boicotar, mas tentar, de certa forma, evitar esse tipo de discussão, é porque isso aí vai causar reflexos lá na frente, na parte previdenciária, pensão por morte. Como que isso pode afetar a parte previdenciária? Então, aí ninguém sabe como que vai ser. Se for seguir a lógica, hoje quem tem direito a receber as pensões? Os cônjuges. Companheiro, que é aquele que vive em união estável, ainda tem uma certa discussão. Do meu ponto de vista, tem o mesmo direito do cônjuge. Independente de você ser casado, você ter assinado ali um documento no cartório dizendo que você está casado, ou você ter assinado um documento dizendo que você está em união estável, você vive com a pessoa, você tem um relacionamento a 2 constante. Não muda nada do casamento para união estável, só o título. Sim. Então, no meu ponto de vista, a união estável entre 3 pessoas, o trisal, aconteceu essa situação de um falecer e deixou a pensão, por que os outros 2 não podem receber? Se eles tinham uma vida familiar, eles eram um núcleo familiar. Sim. Hoje em dia a gente tem no Brasil vários tipos de família. Tem família de irmãos, tem famílias de tio que mora com o sobrinho porque os pais faleceram, tem famílias adotivas. Por que não reconhecer uma família em que as 3 pessoas querem viver como uma família? Entendeu? Então, no meu ponto de vista, não faz sentido nenhum criar todo esse drama em volta desse tipo de relacionamento, se é simplesmente adaptar a situação que ocorre para 2 pessoas para ocorrer para 3 pessoas. Sim. A gente tem
Na partilha de bens, a meação. O cônjuge tem direito a metade dos bens, 50% dos bens. No trisal, por que a gente não pode fazer uma meação? Aí não vai ser meação, né? Seria um outro termo, mas para 2 pessoas. Aqueles mesmos 50% dividido para 2 pessoas. 25% para cada uma. Não vejo dificuldade em fazer esse tipo de adaptação, mas a gente sempre vai esbarrar num grupo mais conservador, tanto lá no Congresso, como mesmo no Poder Judiciário, alguns juízes, desembargadores mais conservadores, e ao mesmo tempo aqueles que são mais adiantados, têm uma cabeça mais aberta e que entendem que o Estado não tem que interferir na vontade das pessoas se as pessoas não estão fazendo nada de errado. Qual que é o grande direito que a gente tem no Brasil? A pessoa pode fazer tudo aquilo que não é proibido em lei. Existe proibição legal para um relacionamento poliamoroso? Não. O que existe é a proibição legal à bigamia. O que é a bigamia? Aí que a gente precisa separar bem os termos. A bigamia é a pessoa vive um relacionamento dito comum, marido e mulher, e tem uma amante ou tem um amante à parte. Não precisa ser necessariamente casado. Não precisa ser necessariamente casado. Pode estar em união estável, mas tem um relacionamento à parte que não faz parte do relacionamento do casal. Aí seria, digamos, uma traição, seria o amante e a amante. Isso é a bigamia, isso aí é proibido. Agora, você estar em um relacionamento em que eu sei que eu estou namorando mais 2 mulheres, as 2 mulheres sabem que estão me namorando, a gente mora junto, todo mundo sabe da existência de todo mundo convive junto, as contas são pagas por todos, são divididas por todos. Então, isso é um relacionamento, é uma união familiar, é uma unidade familiar. Entendi, perfeito. Muito interessante. Cara, é um universo, assim, que quando você vai falando, eu fico pensando que me parece que não progride, ou talvez só não progrida. Pode deixar o copo pertinho, viu? Não tem problema. Me parece então que só não progrida essa discussão por conta de um conservadorismo, muitas vezes, me corrija se eu estiver errado, religioso. Religioso, sem dúvida. Sem dúvida nenhuma, religioso. Tanto que a gente for analisar outras religiões, tem religiões que permitem um homem ter 10, 12 mulheres. Então, a gente bate de frente com a questão religiosa, principalmente aqui no Brasil. Sim. Eu queria saber, assim, dos clientes que você atendeu, deve ter alguma situação muito curiosa. Tem algumas situações curiosas que você fala... Porque, assim, tudo é muito diferente, né? O que tem de curioso que acontece? Você fala, nossa, que legal, curioso ter acontecido. O pessoal se preocupa muito com o investimento. Por exemplo, a gente vai comprar um imóvel. Vai colocar o imóvel no nome dos 3. Eu tenho amigas minhas que são corretoras de imóvel e ela já comentou que isso aí está aumentando muito o número de pessoas que compram imóvel no nome de 3 pessoas. Que legal. São trisais ainda não expostos publicamente, vamos dizer assim, mas que já se veem como uma unidade familiar de 3 pessoas. Que interessante. Todo mundo tá querendo comprar imóvel. Ajuda pra caramba. Com certeza, imóvel é investimento. E é uma garantia que os 3 vão ter no futuro. A gente compra um imóvel em 3 pessoas. Na matrícula, lá 33% de cada um. Não deu certo o relacionamento? Vende o imóvel e pronto. Deu certo, ótimo, vamos morar os 3 lá. Um dos 3 faleceu, aconteceu alguma coisa. Faz o inventário, os outros 2 já são proprietários, só vão receber o que tem de direito. Então, eles estão muito preocupados com isso. Mas, ao outro lado, também eles ficam com muito receio de tornar esse relacionamento público como acontecia com os relacionamentos homoafetivos há 20 anos atrás. Sim. O preconceito da sociedade ainda é muito grande em relação a isso e vai continuar sendo aí pelas próximas décadas, imagino eu. Sim. Agora, uma coisa que você falou da bigamia, eu quero voltar nesse tema. Ok, o cara ou a mulher, bigamia seria, eu tenho um relacionamento ali, um casal, e pula a cerca, né? Pula a cerca já é bigamia. Sim. Tá. Eu consigo falar de bigamia em relacionamento poliamoroso? Sim, o mesmo dever de fidelidade que um casal tem, um trisal também vai ter. Um trisal real também tem. Que é como você falou no início da conversa. Não é swing. O swing é diferente, o swing é mais liberal e tal. O trisal é uma união de 3 pessoas que devem respeito mútuo, devem fidelidade mútua,
E tem as suas responsabilidades Estão no a dia a fim de dia. construir uma vida. Exatamente. Né? Uhum. Estão a fim de fazer todo. Porque muita gente, usando bem os termos, muita gente confunde com uma putaria. Né? Eu já vi. Eu já tive um conhecido meu que. O cara é famoso na internet, não vou dizer nomes, não vou segurar nomes pra vocês. Mas fez lá um post falando que esse negócio de trisal é pessoal que não quer saber de comprometimento. Não existe mais comprometimento nessa sociedade. Porque não sei o que, não sei o que, não sei o que. Eu falava, gente do céu, mas tanta oportunidade pra ficar quieto. Assim, O meu ponto de vista já é totalmente o oposto. Imagine você, num relacionamento de 3 pessoas, você não tá assumindo só uma pessoa, você tá assumindo a responsabilidade por 2. Da mesma forma, cada uma delas está assumindo a responsabilidade por mais 2 pessoas. Sim, sim. A responsabilidade de você colocar uma criança no mundo, num relacionamento de 3 pessoas, é muito maior do que no relacionamento de 2. Com certeza. Em 3 pessoas, o que vai acontecer? Aquela criança vai ter 2 mães e um pai, ou vai ter 2 pais e uma mãe, vai ter 6 avós, não vai ter 4 avós. Porra, que delícia Natal, hein? Imagina. Porra! E para dividir a visita nos finais de ano, Não, quero nem saber. almoça na casa de um, janta na casa do outro, faz o café da manhã na casa do outro. Gente, é só vantagem. Não, porque eu vim de uma família muito numerosa. Aham. Minha avó teve filho, que não sabe nem quantos. Minha mãe tinha tio, que eu acho que nem sabia da existência. Meu irmão, que nem sabia da existência. Se eu chegava, era tudo gaúcho. Chegava no Rio Grande do Sul, na época do Natal, adorava. Não via tio nenhum, mas que eu ganhava de presente, meu amigo. Agora, imagina o relacionamento por... Porra, multiplica isso. Ei, Luan. Multiplica isso por 2. Imagina ali. Cara, lavar a louça. Olha isso, cara. Você vai lavar, se cada um fizer um dia, você vai lavar a louça a cada 2 dias. Já pensou Meu nisso? Deus, é só vantagem, cara. Meu Deus, alô você que é contra o relacionamento poliamoroso, ouça o que estamos dizendo. Gente, você que lava a louça todo dia, lá em casa é assim. Se eu faço a comida, eu não lavo a louça. Aham. Agora, no relacionamento poliamoroso, se uma pessoa faz a comida, a outra lava a louça, a outra secar sempre é uma confusão. O secar e guardar a louça sempre é uma briga. Secar você deixa quieto. Agora, o guardar. Guardar, olha, se tiver 4. Pra mim, o guardar é o pior. Se tiver 4, tá resolvido. Gente, olha, tô cada vez mais considerando. Uma coisa que me veio agora. Diga. Tá. Tô no relacionamento poliamoroso, fizemos o contrato, fechamos o rolê, tá tudo certo. Aí esse trisal sai junto e tal, vai no barzinho e conhece mais uma pessoa. E fala, pô, ó que massa isso aqui. Eu consigo agregar esta pessoa posteriormente? Isso existe no relacionamento poliamoroso? É a mesma coisa que um relacionamento de 2 pessoas. O casal sai, vai pra uma balada. Pô, vamos tentar uma coisa diferente? Aham. Aí já acaba entrando talvez no swing. Não, mas É a o que eu tô mesma dizendo coisa. não é nem isso. Ah, você diz assim, que fazer um relacionamento. efetivamente agregar uma pessoa a este relacionamento. Se os 4 estiverem de acordo, por que não? Aham. Eu posso fazer tipo um termo aditivo nesse Sim. contrato. Aham. Aham. Aí o que vai acontecer? Como você já, no caso de já ter um contrato entre aqueles 3 e vai entrar uma 4ª pessoa, aí a gente tem que pensar em outras possibilidades. Por exemplo, como que era o relacionamento, a partilha de bens até aquele momento dos 3, como vai ser dali para frente. Né? Isso aí eu estou conjecturando uma possibilidade que ainda pouquíssimos casos no Brasil, como esse do Rio Grande do Sul, que eu comentei, das 5 pessoas. Mas o que eu instruiria se fosse alguém que me procurasse? Daqui para frente é um novo contrato uma nova opção de partilha de bens entre os 4. O que aconteceu até aqui é entre os 3, daqui para frente é entre os 4. Perfeito. Teve aquisição nova de bens durante o relacionamento dos 4, pertence aos 4. O que veio de antes é só dos 3. Então seria, digamos assim, um marco 0, dali para frente um novo contrato, por exemplo. Entendi, interessante. Tá, assim, no caso você já, trabalhando com isso, já pegou brigas, discussões, problemas, na hora de te separar deu problema, alguma coisa assim? De separação de trisal, posso dizer que eu não peguei ainda, até por ser uma coisa muito nova, mas eu imagino que vai acontecer, se for o caso, a mesma coisa que acontece numa briga de casal. Eu já vi brigas de casal que, porque eu quero a cadeira da mesa. A mesa você pode ficar, mas eu quero a cadeira. Eu quero metade do jogo de jantar. O que a pessoa vai fazer com metade do jogo de jantar? Mas acontece. Tô indo morar sozinho, só preciso de 2. Já vi situações Só assim. preciso de um copo, um prato. Eu ia querer.
Você vai no Balarote, vai comprar um garfo, uma faca, você vai ver o preço que é. É verdade. E se for aquele jogo mais caro que você ganha no casamento ainda? Porra, bicho. Não vou vou abrir tirar a mão. razão. Não vou tirar a razão da pessoa que falou isso. Muito legal. E agora, assim, você sabe, tem noção de se esse relacionamento poliamoroso, ele já é mais amplamente reconhecido em outros países? A gente tem discutido um pouco isso no meu mestrado, estou fazendo mestrado em Buenos Aires. Aham. Então, a gente tem advogados de vários países aqui da América Latina e tá todo mundo mais ou menos no mesmo barco. Ninguém sabe direito o que vai acontecer, os estados estão tentando barrar um pouco o relacionamento, mas aos poucos estão tomando mais corpo, estão se expondo mais nas redes sociais. Hoje, por exemplo, se você for procurar no Instagram, tem vários trisais, digamos, famosos. Perfeito. Aham. Bloggers, enfim, que expõem o seu relacionamento e eles mesmos falam sobre o preconceito que eles sofrem de um lado e sobre o apoio que eles recebem do outro lado. Uhum. Então, tá crescendo, mas não posso dizer assim, por exemplo, a Argentina é mais evoluída, a Colômbia tá tudo ok, eles aceitam, não, tá todo mundo no mesmo barco, por enquanto. Entendi, tá todo mundo meio que sabendo, sacando. A gente falou aqui que os argumentos normalmente pra ser contra o relacionamento poliamoroso são muito semelhantes aos argumentos contra o relacionamento homoafetivo que vem num fundo religioso. Sim. Mas existem argumentos que não são de fundo religioso que falam, cara, vai dar merda, porque isso aqui vai acontecer isso e aquilo. Tem algum argumento que seja jurídico, por exemplo, que fala, não pode por causa disso? Ou geralmente bate no conservadorismo? Jurídico, bem dizer, não. Não tem nenhuma proibição legal que diga você não pode ter um relacionamento com duas pessoas. De novo, não estou falando em casamento com duas pessoas, mas um relacionamento com duas pessoas. Não tem nada na lei que proíba. E, inclusive, se a gente for aplicar de fato alguns princípios constitucionais que a gente tem, por exemplo, dignidade da pessoa humana e princípio da liberdade, por que eu não posso escolher ter um relacionamento com duas pessoas? Entende? O Estado, aqui no Brasil, deveria ser um Estado de intervenção mínima. Ou seja, ele só intervir em questões que é realmente necessário que ele intervenha. Sim. Mas, volta e meia, ele tenta colocar o dedo onde não é chamado. Por quê? Por causa do conservadorismo e por causa de questões religiosas. Deveríamos ser um Estado laico. O Estado. Não estou criticando religião nenhuma, absolutamente. Sim. Tenho amigo de todas as religiões. Mas o Estado, Brasil, deveria ser laico. Precisa ser laico. Precisa ser laico. Precisa respeitar todas as religiões. De certa forma, respeita. Mas a gente sempre tem aqueles extremistas em cada religião. Sim. Que são contra tudo que não condiz com o que ele acredita. Até porque, aliás, ele tá muito longe do microfone ou não? Tá de boa áudio? Até porque eu fico pensando aqui que só é possível ser evangélico, católico, umbandista, porque o Estado é laico, né? Só é possível justamente por causa disso. A liberdade religiosa do cidadão só é garantida por conta disso. Sem dúvida. E como estamos falando de religião, existe alguma discussão poliamorosa aqui no Brasil de casamento religioso dentro desse sentido? Você tem alguma notícia Que eu tenha disso? conhecimento, não. Que eu tenha conhecimento, não. Ainda estamos numa fase bem... Acho que... Imagino que olhando pela região católica, que tem o maior número de adeptos aqui no Brasil, se for aceito em algum momento, acredito que vai demorar bastante. Nossa Senhora, vai precisar mano. vir um papa muito progressista. Nossa Senhora, já pensou? Mas nunca. O Papa atual já falou que não existe casamento entre dois homens? Acho que já falou isso? Já. Ainda estamos lá no... A gente parece que tá voltando. Voltando, mano. Aqui o negócio é pra trás. Quanto mais pra frente, mais pra trás. Misericórdia. Mano, tem alguma... Assim, a gente tá... Eu achei o papo maravilhoso. A gente tá chegando ao fim da nossa conversa, mas eu queria saber se tem alguma coisa que eu não perguntei que você acha interessante falar sobre esse tema. O que eu iria falar, se você não tivesse perguntado, é justamente sobre essa questão da obrigação de fidelidade. Porque todo mundo acha que o trisal é festa. O cara tá com duas mulheres, a mulher tem dois homens, é tudo festa. Mas não é. Existem trisais que são fechados. Existem trisais swingueiros, digamos assim. Existe, claro que existe. Como existem casais swingueiros. Existe solteiro swingueiro, solteira swingueira. Existem trisais fechados. O relacionamento é entre os três e não entra ninguém. Assim como um casal.
É o casal, marido e mulher, não entra ninguém naquele relacionamento. Sim. Então, é aquilo que eu falei pra você. O que acontece com 2, acontece com 3. Os mesmos perrengues que um casal pode passar, o trisal também vai passar. Sim. Exatamente os mesmos perrengues. A diferença, por exemplo, no trisal, você vai um homem com 2 mulheres, vai ter 2 mulheres e TPM. Talvez, só isso. Sim. A única diferença que vai ter. Sim, coitado desse cara. O lugar no céu vai estar garantido. Meu Deus do céu, cara. Agora eu Brincando, pensei. gente. A gente falou só das vantagens, né, mano? Mas puta merda. Eu tenho que dar graças a Deus que a minha esposa de TPM não é um problema. Ela só fica mais sensível, assim. Mas tem gente que realmente só... Mas eu imagino também que para as mulheres é legal. Sim. Entre elas. Tem alguém que entende Alguém elas. que entende. Porque a gente não entende falar. TPM. Não A entende. gente não entende o que passa na Sim. cabeça dela. Acho que chegou a Verônica. Abre pra nós ali, Luan. Tem problema abrir no meio da gravação. A gente não tem, a gente não entende o que passa no organismo delas, o que passa na cabeça delas. E ela ter uma outra companheira ali que entenda o que ela passa, pra ela deve ser Oh, maravilhoso. fantástico, cara. Fantástico. E aí, Verônica? Tudo bem? Estamos Oi. gravando, mas nós damos oi aqui, não tem problema. A gente tá falando aqui, Verônica, então você que tá nos ouvindo, saiba, a Verônica, assessora de imprensa aqui do Henrique, e a gente já tava falando aqui das vantagens do relacionamento poliamoroso. Pra 2 mulheres é legal, né? Tudo bem, Verônica? Graças a Deus. A gente falando ali, você né, já imaginou? 2 mulheres no relacionamento poliamoroso se entendem, ficam de TPM juntas, menstruam. É uma vantagem. Uma entende a outra, não é? Estamos falando aqui, ó. Estamos falando que uma entende a outra e vai. Certíssimo. Posso pôr numa live aqui no Instagram? Pode pôr numa live. Apesar de a gente estar finalizando aqui a gravação, Finalzinho aqui. pode pôr na live aí, não tem problema. Aqui, gente, dentro da caixinha assim, eu gosto de ter coisa solta, entendeu? Não tem, a gente não tem que ficar numa formalidade aqui, o papo é solto mesmo e vai de boa. Bota uma live aí pra nós se colocar. Já tá na live? Tá. É nóis. Aham. Alô, você então, dentro da caixinha. Estamos aqui no podcast Dentro da Caixinha com o Dr. Henrique Holanda. Estamos já no final do podcast aqui, não tem problema, acontece. Mas você vai poder acompanhar esse podcast no canal do Dentro da Caixinha Podcast em 2 semanas. E, aliás, a gente já vai iniciar o nosso projeto de colocar em todas as plataformas de áudio agora que nós temos mais de 8 episódios. Porque é assim, não adianta eu colocar um por um, porque não vai. Flopa. Tá? Então eu vou agora desflopar colocando nas plataformas. É isso Muito aí, legal. gente. Participei aqui do Dentro da Caixinha, a conversa foi muito boa. A hora que o programa for ao ar, eu aviso todos vocês. Beleza. E muito obrigado. Massa demais o papo, cara. Gostei muito. Achei muito interessante. Relacionamento poliamoroso é um tema que eu acho que ainda tem pano pra manga demais do ponto de vista jurídico. Muito. Né? Muito pano pra manga, muita conversa que a gente pode ter ainda. E foi um maior prazer, cara. Muito obrigado pela participação. Posso deixar meu Instagram? Por o pessoal favor, me seguir. Por favor. @Henrique Holanda Advogado. Holanda com H e 2 L's. Holanda com H e 2 L's. Henrique Holanda Advogado, Holanda com H e 2 L's. Isso aí. Beleza, brigadão e você, obrigado por ter nos ouvido, obrigado por ter nos assistido, obrigado por estar com a gente. Esse podcast é produzido pela Aluri Vídeos. Você quer fazer um vídeo institucional? Quer usar o estúdio aqui de podcast para gravar o seu podcast? Quer fazer um vídeo de redes sociais? Aqui na Aluri Vídeos a gente faz. Acessa lá, Aluri Vídeos, Aluri com 2 L's, alurivideos.com.br. Um beijo para você, fique dentro da caixinha, uma boa semana e até a próxima. Fui!